Bom dia, queridos amigos, que Jesus nos abençoe e que a paz augusta desse Mestre Jesus possa trazer para todos nós a compreensão devida para o item de hoje, que muitas vezes ainda não conseguimos compreender. Portanto, nós rogamos aos benfeitores amigos, aqueles que nos protegem, que eles possam olhar por todos nós. Vamos ler as causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Retomando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de uma vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas deserções funestas, disputas se teriam evitado por um pouco de moderação, menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de referência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verificam-se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao compro das vicissitudes da terra. O homem as evitará quando trabalhar, por ser melhor moralmente, tanto quanto intelectualmente. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre que nos ajude a tomarmos consciência dos nossos fatos, de nossas decisões, de nossas escolhas, a fim de que possamos procurar o equilíbrio das nossas ações diante das nossas intemperanças. Que a bondade, a misericórdia, o vosso amor nos auxilie, nos ampare, nos dê força, coragem e bom ânimo. Que Deus, nosso Pai, nos agasalhe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Mestre. Queridos irmãos, nós precisamos entender que as aflições que nós hoje vivemos, precisamos ter primeiro um olhar para nós mesmos. Então, quando nós não olhamos para nós, nós não compreendemos as nossas lutas, as nossas aflições, que podem estar ligados a duas causas: ao passado, que nos remete consequência dos nossos atos,
Mas hoje está mostrando uma das causas das nossas aflições atuais, da nossa intemperança, da nossa escolha baseado em nossas intenções doentias, em nosso interesse pessoal, as nossas dissensões por falta de paciência, por sermos ainda um espírito vaidoso, orgulhoso. Quantas dissensões nós temos cometidos por falta de moderação e que mais tarde nos traz consequências. Quantas doenças vão trazendo para nós dificuldades devido aos nossos exageros. Pensemos no alcoolismo, nas noites mal dormidas, pelo jogo, por noites e noites na televisão, nós vamos nos enfraquecendo, não damos valor ao banco da saúde que está dentro de nós. Então, cada criatura que retorna à Terra, ela tem um propósito de vencer a si mesmo, mas todos esses irmãos, eles também trazem dentro de si alguma aflição que diz respeito ao cumprimento das leis que são leis regeneradoras. E muitas vezes as aflições que nós hoje expressamos têm as suas raízes na contabilidade divina que nós não conseguimos saudar ou atuar de forma diferente. Então, às vezes, as dores de hoje, ou as enfermidades que nós vamos criando, é justamente pela falta da vivência no bem, uma modificação dos nossos pensamentos, então, pela raiva que passamos, né? Quantos irmãos nossos têm uma intemperância, não toleram nada, não aceitam nada, e muitas vezes isso traz para ele uma desorganização física também, gerada pelo seu próprio pensamento. Quantos há uniões, né, que são infelizes. Por quê? Porque elas foram baseadas, calculadas nos seus interesses ou na vaidade, e qual o coração não compartilhou em nada. Quantas questões, por exemplo, num relacionamento que não foi bem pensado, vem uma criança que acaba sofrendo por as negligências de todos nós, e muitas vezes nós abandonamos esses filhos por sermos pais irresponsáveis. Mais na frente, nós vamos encontrar com esse filho trazendo para o nosso coração o arrependimento, o remorso, julgando a mãe ou julgando o pai, que a culpa é deles. Então, nós estamos sempre tirando a culpa daquilo que é meu, porque os meus atos geram consequência. E em toda a parte nós encontramos criaturas com aflição, porque justamente elas não são capazes de compreender que estamos na Terra para vencer a nós mesmos, para olhar para nós, para esse solo dos nossos corações ainda tão endurecidos. Então, Kardec nos coloca nessa lição que a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Hoje nós estamos vivendo num mundo com uma política completamente contrária àquela que o Cristo nos deu. O amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, nós não temos amado. Então, nós estamos criando um vazio existencial dentro de nós. Esse vazio existencial afeta também no nosso âmbito familiar, nesse templo divino que é o nosso lar, e muitas vezes repercute nos nossos filhos, que nós trazemos palavras ríspidas, ou muitas vezes caldeamos as nossas conversas com emoções e não com sentimentos, perdendo a simplicidade que muitas vezes deveríamos ter para amenizar tantas dores. Então, nós vamos encontrar em todos nós ainda a causa dessas aflições atuais é justamente pela intemperança dos nossos sentimentos. Meus queridos amigos, preste atenção no seu egoísmo, na sua vaidade, no dever que tem que cumprir,
nas responsabilidades que abraçamos, para que nós possamos saber que todos nós precisamos valorizar as oportunidades que Deus nos deu para que nós possamos crescer, expandindo tudo aquilo que nós já construímos em nós, para que nós possamos agasalhar as nossas dores, não mais em aflições. Estamos sendo convidados a construir uma jornada diferente, e o medicamento que nós precisamos, muitas vezes, que opera em nós o recurso da cura, isso qual que seria? A caridade, o bem. Então, não basta sofrer, é preciso também compreender por que nós sofremos e aproveitar tudo isso para que a gente possa converter a dor num roteiro de luz que vai nos levar a buscarmos Jesus. Então, todas as provas que estamos hoje vivenciando, nós precisamos lembrar que foram escolhas nossas, mas nós não podemos pensar que Deus é injusto conosco. Então, os sofrimentos que hoje temos passado decorrem dos nossos erros do passado. Nós não conseguimos ainda ficarmos quites com as leis de Deus. Então, nós precisamos compreender que cada dia é uma nova experiência. E muitas vezes essa experiência ela vai fazendo com que a gente tenha um outro olhar para a nossa reencarnação, para a nossa existência. E nós, muitas vezes, estamos desperdiçando todo o tempo, toda a oportunidade que Deus nos traz, e isso vem nos gerando cada vez mais essa situação que causa aflição. E essas aflições têm sido causadas por nossa inoperância, por nossa incompreensão das oportunidades que Deus tem nos dado para estarmos ao lado daqueles espíritos que precisamos amar. Por isso que Jesus nos disse, amigos, que nós devíamos reconciliar enquanto nós estivéssemos a caminho. A caminho quer dizer a caminho da nossa libertação, a caminho da nossa evolução. E Deus, ele olha por todos nós. E o que Deus quer de nós é que a gente cresça, que a gente progrida e que a gente não venha ficar impune diante das oportunidades, especialmente que o caminho do bem nos oferece. Nós estamos sendo convidados, amigos, a aproveitar todo o concurso da dor, para que ela possa converter para nós em roteiros de luz, e não reclamarmos, não vivermos de tal forma que a vida se torne tão amarga. É preciso compreender que as nossas lutas, nossas dores, nossas provações são consequência dos nossos atos. E mesmo na atual reencarnação, não são consequências pretéritas, não. E é por isso que hoje precisamos ver como pensamos, de que formas temos agido e de que forma nós temos nos relacionado. Cada experiência que nós estamos vivendo, ela tem o seu preço. E quando a vida já foi muitas vezes desperdiçada, ou a reencarnação foi totalmente displicentemente vivida, nós sabemos que nós teremos que tomar um remédio, e muitas vezes um remédio amargo. Mas sem esse remédio amargo, nós às vezes não despertamos, nem sempre acordamos. Então, nós precisamos compreender que nós estamos a caminho de um processo da nossa evolução. E se nós mudarmos o nosso olhar, hoje pode ser um dia novo e começar uma nova sementeira, começar uma nova caminhada. E se nós pudéssemos começar todos os dias com uma conduta diferente, repensando os nossos atos, os nossos sentimentos, nós estaríamos crescendo, tirando muitas vezes a preguiça, a indiferença, para que nós pudéssemos ou que possamos verdadeiramente renovar
o nosso olhar. Eu os convido a pensar, amigos, é tempo de esperança, mas é tempo também de amar. E lá na frente dessa reencarnação, nós podemos olhá-la para trás, na nossa memória, rever aquilo que nossos atos foram se desenvolvendo, desenrolando. Muitas vezes nós vamos falar, perdi a minha oportunidade na atual reencarnação. Então, todos nós precisamos ser instrumentos divinos para que possamos semear o bem, a esperança, mas para isso eu preciso recuperar todo o tempo que tenho perdido. E também, nos diz Kardec, é após a noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro, porque este é o papel da lei do amor. Tudo que fizermos aqui, nós encontraremos com os nossos próprios atos, nossas próprias ações. Eu peço a Jesus que cada um reflita em si mesmo, olhando para dentro de si, procurando conhecer o valor desse templo divino que está em nós. E que além do templo divino, nós temos também o templo doméstico, onde muitas vezes nós somos convidados a nos perceber de forma diferente. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade de estarmos juntos nesta vibração de paz, de compreensão e de harmonia, pedindo ao Mestre que os benfeitores possam nos transmitir o passe, que o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípedes e esta pleiade de amigos que olham por nós, que eles nos ajude, nos proteja, trazendo para todos nós a mansuetude em nossos corações. Que a nossa água seja fluidificada pelo amor, pelo magnetismo destes benfeitores, e que no coração de todos fique o ósculo da gratidão, da ternura dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja.